Fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo do Livro dos Espíritos. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores que nos ajudam nesse trabalho, nessa tarefa. E rogamos, Senhor, que Tu possa nos fortalecer, nos ajudar, nos proteger neste momento e também influenciar beneficamente os companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui hoje, onde quer que eles estejam, que eles recebam as influências benéficas deste trabalho. Também, Senhor, pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por todos aqueles que nos são caros, Senhor. Também pelo nosso planeta Terra, que ainda existem resquícios da pandemia, mas que aos pouquinhos ela está se afastando. Rogamos também pelo nosso Brasil, Senhor, que passou por uma pandemia em termos políticos, mas que está melhorando. E aos poucos deve melhorar, Senhor. Nós queremos, pedimos encarecidamente, mestre, que o novo governo possa olhar o país e os brasileiros de forma mais tranquila, possa ajudar realmente este país, que esse país não aguenta mais tanto sofrimento e tanta necessidade. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para iniciar o nosso trabalho esta noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, vamos iniciar hoje um novo tema, um novo assunto, para as nossas reflexões. Fatalidade. 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados, e nesse caso, que vinha a ser do livre-arbítrio? Muito boa pergunta. Lá vai. Resposta. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Bom, muito bem. Aqui. Deixa eu marcar isso aqui também. Aqui. Deixa eu... Vamos ver que marca. Aqui. É amarelo. Tá, não quer. Muito bem. A escolha é bem aqui. Deixa aqui. É aqui. É aqui, rapaz. Mas eu não marquei também. Aqui. Pronto. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor do ceder ou desistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe ao auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos, um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer telhas. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, aliás, está sabendo, e já sabia antes, que a gente já falou sobre isso há muito tempo nesse estudo, é que o nosso livre-arbítrio é incontestável. Né? E esse livre-arbítrio, a gente pode ceder ou não às tentações, dependendo, logicamente, o que eu vou falar é redundância, da nossa vontade. Tá, então,
a tentação pode ser a maior que for. Mas pelo texto, e já pelos estudos que a gente já fez anteriormente, inclusive na aula, no estudo anterior, nós podemos resistir, qualquer que seja ela. O problema é que a gente adora essas imperfeições nossas e a gente acaba, né, agindo não pela razão, e sim pelo instinto. A gente age instintivamente. No momento que a gente cede, a gente está agindo instintivamente. Isso quer dizer que nós estamos agindo de acordo com a nossa imperfeição, com a nossa instintividade. Tá? Então, com relação à fatalidade que ele está falando aqui, ele está dizendo o seguinte: se, por exemplo, eu estou diante de uma tentação, eu cedo, a fatalidade é que eu vou ter que resgatar, né? Receber as consequências dessa fatalidade, desta queda. A fatalidade consiste em dizer, queiramos ou não, nós vamos ter que arcar com as consequências daquilo que fizemos. Esta é a fatalidade. Agora, esta fatalidade, ela pode ser paga, ou este resgate pode ser pago através do bem, pelo bem que a gente fizer, ou não. A fatalidade é que tem que pagar, seja de que forma for. Agora, esta fatalidade pode vir de forma positiva ou negativa quando próximas encarnações, dependendo daquilo que a gente fizer no decorrer da nossa existência. Então, é isso que ele está dizendo. Agora, tem coisa que, queiramos ou não, vai acontecer desse mesmo jeitinho. Aqui, no caso, seria uma fatalidade relativa. E tem a fatalidade absoluta, aquela em que não tem outra forma. Né? Nós não vamos passar por essa fatalidade de outra forma. É desse jeito. Exemplo. Esse nosso corpo aqui vai desencarnar uma hora ou outra. Isso aí é fatal. Sim. Façamos Independe. Isso. Independe do livre-arbítrio. Independe do livre-arbítrio. Isso, pronto. Então, olha, essa frase tem muita significação, Sandra. O que tu falaste agora, independe do livre-arbítrio. Ou seja, tem coisa que a gente vai passar independente do nosso livre-arbítrio, queiramos ou não. A forma é essa e a gente vai passar por esta forma, não tem outra. Não tem outra forma. A gente vai passar por esta forma, de passar por esta fatalidade, hajamos de uma forma ou de outra, não tem jeito. É a mesma coisa que a gente só pode viver se alimentar. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Agora, outra fatalidade é que a gente, queiramos ou não, façamos o bem ou façamos o mal, uma hora nós vamos ter que evoluir, tá? Chegar no ápice da evolução. Então, são fatalidades absolutas. Agora, essa fatalidade que ele está falando aqui é uma fatalidade, eu achei, é um raciocínio que passou pela minha cabeça agora e um pouquinho antes na leitura, é uma fatalidade relativa, que essa fatalidade vai ter que acontecer, mas não pode ser que essa fatalidade a gente pague de uma outra forma. É porque Através eu da penso dor. assim, ele está Diga. falando essa fatalidade relativa é como se as coisas acontecessem do nada. E não é assim, Não, né? É não é assim. como se viesse um fato que interferisse no Uhum. nosso livre-arbítrio. Mas não é, Sim, porque não é. aquela fatalidade ela pode ser consequência até de uma escolha nossa quando desencarnado, dentro do Uhum. planejamento, Uhum. ou uma prova que a gente tem que passar por conta de coisas que a gente mesmo fez.
Isso. nessa encarnação ou antes. É isso que eu entendi. Porque É isso? senão, se tivesse essa fatalidade dessa maneira, de fato ia interferir no nosso livre-arbítrio. A gente não ia ter o livre-arbítrio e ia acabar tendo consequências de coisas que a gente não provocou. Isso. Se a gente for pensar no conceito que ele está falando assim, todos os acontecimentos são pré-determinados. Se fosse assim, ia interferir no nosso livre-arbítrio. Mas não são todos, como tu disse aqui. Tem os que são pré-determinados, que são a fatalidade absoluta, e tem os que não são, Isso. que é o da fatalidade relativa. Foi isso que eu pude compreender aí. Isso. É isso mesmo, Sandra. É isso mesmo. Ou seja, essa fatalidade relativa, ela depende do nosso livre-arbítrio. E a absoluta não. Independe do nosso livre-arbítrio. Queiramos ou não, façamos de uma forma ou de outra, ela vai ter que acontecer. Gostemos nós ou não. Pronto. Gostemos nós ou não. Mais algum comentário sobre isso? Não, não. Isso aqui tá. Então vamos lá. Porque quando se pergunta isso, quer botar logo a culpa no outro. Ah, não, porque aconteceu comigo porque foi fatalidade. Não tem nada a ver com isso. Isso. Né? É, exato. 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? Resposta. São talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Então, tá aqui, ó. Só enfatizando o que a gente falou antes. Isso, isso. E que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino que, as mais da vez, é apenas consequências de nossas próprias faltas. Então, o que acontece conosco, a gente não pode dizer que é uma consequência do destino. É, na verdade, consequência. Nós estamos colhendo apenas. Nós estamos colhendo apenas. Quer ver um exemplo, ô Sandra? Eu tenho um casal de amigos espíritas, inclusive que frequentam lá, aqui na nossa Ah, casa, sim. que ela, a mulher, ela sofre horrores com uma doença chamada fibromialgia. E faz tempo que ela luta no INSS para ver se consegue algum benefício. De repente eu disse assim para ele, que é mais chegado, ele frequenta mais. Até porque ela vive doente, né? Eu disse, olha para me dar que. Deixa eu dar uma olhada como é que está a situação da tua mulher lá no INSS para ver se a gente faz alguma coisa. Aí ele me deu, eu comecei a fazer as coisas lá, e quando o dia que ele me deu, que eu passei para a colega, porque eu não trabalho com essa parte, eu trabalho com outra coisa. Lá. Ela ficou toda animada, a minha colega de serviço. Não, nós vamos dar um jeito disso aqui logo, para sair logo. Aí ela fez a coisa e tal. E entrou lá no sistema, deu uma olhada. Aí disse assim, ó, eu dei entrada aqui, mas precisa ser a gente aguardar o sistema resolver que está precisando de fazer um ajuste no cadastro dela, tal. Tá bom. Depois que o sistema o INSS, quando eu digo colega de outro lugar, ou de outro posto, tal, faz lá o acerto, tal, e manda o sistema, a gente dá uma olhada no sistema, tá pronto. Aí a colega disse assim, bom, agora a gente tem que dar entrada. Tem que dar entrada. Nós temos que agendar isso, beleza. Minha amiga Sandra, essa semana que passou, olhe
E esse agendamento é a coisa mais simples do mundo de fazer. Sandra, eu não consegui de jeito nenhum, estava tudo atrapalhado. Porque, olha só, tem 4 elementos envolvidos nessa história dessa moça. Eu, a minha colega de serviço, uma estagiária e o sistema. A semana passada, deu um problema com a estagiária chegou tarde, adoeceu, não deu. Aí depois aconteceu um negócio comigo que eu não pude me aproximar para poder fazer a coisa no trabalho. Passou de segunda a quinta-feira, não consegui de jeito nenhum. Na sexta, tipo, hoje tem que dar. Estava todo mundo ali, o sistema estava uma maravilha, a estagiária estava lá, a minha colega de serviço estava lá, eu estava lá. E hoje vai sair esse negócio. Meia hora, quando eu estou me arrumando para ir para lá, porque agora, hoje sai, vai para lá para arrumar coisa. Meu telefone toca. Eu tive que sair de lá do posto urgente para resolver uma outra situação em um outro posto, em outra localidade. Quando eu recebi o telefonema, aí eu digo, pronto, não vai dar certo a história da moça de novo. Tá. Pra casa e tal. Que coisa mais difícil. Eu fiquei com meus botões. Aí cai aqui na nossa história. A pergunta diz o seguinte: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará o destino, o infortúnio? Ou seja, dessa moça é uma confusão para a gente fazer uma coisa para ela, Sandra, e eu fiquei impressionado. Eu fiquei tão impressionado que essa influência acabou aqui nas minhas coisas particulares. Eu passei esse final de semana, Sandra, tentando fazer algo aqui, uma coisa para mim, no meu trabalho que eu estou querendo fazer para o futuro, inclusive aquela história dos livros. Olhe, atrapalhou tudo, deu tudo errado e foi uma confusão. Aí depois eu me lembrei, pô, não é possível. Quando foi ontem, segunda-feira, eu digo, bom, eu espero que hoje não tenha nenhum atrapalho para fazer. Tá. Aí estava todo mundo lá de novo. O sistema estava uma maravilha, minha colega estava lá, eu estava lá, a estagiária estava lá, eu digo, a gente faz. Quando eu cheguei para fazer lá, a moça, não minha colega, a estagiária, disse assim, ó, manda os documentos dela pelo Zap, porque aí eu fico aqui de frente do computador, fico olhando, tal. Sandra, eu passei a tarde todinha tentando mandar esses documentos para essa estagiária e não conseguia. Porque eu já tinha colocado ela no Zap e não achava o nome da mulher, Sandra. Não achava. Aí, quando já estava no finalzinho da tarde, eu pedi socorro. Uma colega que trabalha do meu lado disse, minha irmã, eu perdi, dei um branco aqui que eu não consigo mandar um Zap. Olha só, mandar um Zap de um documento para fulano de tal. Ela disse, espera aí, vem cá, bora ver. Ela ficou, tentou e puxava daqui, pegou meu celular, puxava daqui, puxava de lá. Aí eu tava pensando, tentando aqui de vez em quando pegar da mão dela. Ela disse, ih, rapaz, eu sei o que foi, apareceu agorinha aqui. Tu escreveste, digitaste o nome da moça errado. Tu digitou errado e não conseguia. Aí tu colocava o nome dela correto para mandar e não conseguia, ó. Eu digo, eita, caramba. Pois é, não consegui. Quando foi hoje, deu certo.
Pois é, eu estava esperando o final feliz dessa história, porque Vou te contar. Pois é, tem gente, Sandra, que eu vou te contar. Parece que a sombra envolve a pessoa, envolvendo a pessoa, que ela não consegue nada na vida, por mais que tente. mas às vezes não é da própria energia da pessoa, que a gente não é o que a gente pensa, o que a gente vibra. É, mas olha só o que ele diz aqui. São provas que ela mesma escolheu antes de vir para cá. Ó, tá dizendo a resposta bem aqui, ó. São talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Por que que elas escolheram? E a gente já falou isso aqui no estudo. Por que que ela escolheu? Porque ela deve ter feito alguma coisa contra a lei divina numa encarnação ou encarnações passadas, que a consciência pesada, ela diz, não, eu quero passar por essa situação assim, 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 a fim de que eu me quite, fique quites com a lei divina. E aí acontece dessas coisas. Aí a gente diz assim, pô, mas fulano nasceu com um KE, né? De vez em quando a gente diz assim, ah, mas fulano nasceu com a palavra, nasceu com um azar miserável que ninguém consegue, que não consegue fazer nada, ele não consegue nada na vida. Não. É porque não foi boa peça em encarnações anteriores, e aí as consequências. Usou mal o livre-arbítrio anteriormente, e as consequências vêm. A fatalidade é o que nós estamos estudando, amiga Sandra. Então vamos continuar a leitura. Quer comentar alguma coisa a respeito disso? Não, tá bem claro. Tá. Então vamos continuar a leitura. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Olha só a dica aqui. Aqui dá o roteiro para a gente sair dessa situação. Deixa eu marcar. Dessa situação. Muito bem, continuando a leitura. Aliás, agora nós vamos comentar. Vamos ler os comentários de Kardec a respeito. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que à nossa própria falta. É certo que, para isso, constitui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando mais. Tá, então, o que a gente tem que fazer? Se blindar contra essas influências. E no caso daquilo que a gente escolheu, o que a gente tem que fazer? Passar por uma situação dessa, e tudo que tenta fazer nunca dá certo. Pedir ajuda. Orar. Orar. Pedir ajuda. Para ver se a influência melhora. O que é o livre-arbítrio? Quando a fatalidade, olha só, aquilo que nós escolhemos, está batendo a nossa porta, o nosso livre-arbítrio pode minorar ou apagar de vez com essa fatalidade. Se a gente seguir o caminho certo, correto. Primeiro, pedir ajuda, orar. E depois proceder. Aí o que Jesus diz? Eu gosto muito deste versículo que Jesus nos ensina. Vigiai e orar. Porque aí a coisa simplifica. O que Jesus diz também? O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Meu fardo é suave, meu jugo é leve, aliás. Ou seja, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, porque quando está assim, pesada a coisa,
é só se aliar com ele, pronto. Se aliar com ele, este peso que não vai sair dos nossos ombros, vai se tornar leve porque nós estamos acompanhados, juntos com ele. Isto não é uma maravilha? É uma maravilha. Comentário, Sandra. Não, está mais do que claro. Já percebeu que se orar e vigiar, e tá, essa mensagem está recorrente nesse livro, Sim, mesmo que sim, indiretamente. isso. Isso é para a gente usar ela o tempo todo. Colocar em prática. Isso aí, esse vigiar e orar, tem que estar constante na nossa vida. Porque senão, a coisa complica. E de complicado já basta o que a gente já tem, né? Que a gente carrega as vicissitudes da própria vida e do próprio corpo físico. 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Ai, que maravilha. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Resposta. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Pronto, que a gente acabou de falar um pouquinho antes. A morte é a fatal. Só um minuto, Rubim, ele está dando um exemplo de uma situação, né? Sim, sim, Quando ele fala assim, algumas pessoas só escapam de um perigo para cair em outro. Então, sim, é um exemplo. Não que todo mundo aconteça isso com todo mundo. sim, Por isso. exemplo, necessariamente, se eu me livrar de alguma coisa, eu vou cair em outra. Não, lógico, logicamente que sim. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, ele não podeis furtar-vos. Ou seja, chegado o momento, ninguém pode se livrar. A morte, que a gente já falou um pouquinho antes. Sim. Tá, então olha só. Parece que podiam. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Há nisso fatalidade. Eu me lembro, Sandra, de um acidente que teve em uma das BRs do Brasil, em que morreu uma porção de gente, um carro capotou, tal, morreu uma porção de gente, e escapou uma pessoa. Mas que coisa mais estranha, assim. Escapou uma pessoa. A reportagem caiu em cima e tal, porque o cara escapou. E o camarada estava dando entrevista a respeito disso. De repente, em outro carro desembalado, sei lá, e sai arrastando os entrevistados e mata o cara, que tinha poucos instantes escapado de morrer no acidente anterior. Essa reportagem realmente é para ficar impressionado. Naturalmente, o camarada estava muito feliz porque tinha escapado. E resolve fazer entrevista. Lógico, pessoal, pô, o cara escapou, é um sortudo, né? Sortudo. Então vamos entrevistar o cara. Que morre todo mundo, ele escapa. E no momento que ele está dando entrevista, vem outro carro desgovernado e pega o cara e mata. Aí diz, por isso que diz felicidade pobre dura pouco. A alegria de pobre dura pouco, realmente, Sandra, é isso mesmo. Esse ditado popular é impressionante. Impressionante. Eu assisti a reportagem, mas meu Deus, que coisa! Não contou vitória há muito tempo. Em poucos instantes depois. É. Aí, peraí. Alguém poderia dizer, mas que Deus é esse que livra o cara bem ali e deixa o camarada morrer 10 minutos, sei lá, um pouco tempo depois. 10, 15 minutos, meia hora depois, sei lá, uma hora depois. Ué,
Se não entender certas coisas, vai achar realmente estranho esse Deus nosso. Totalmente esquisito e estranho. Porque deixa acontecer umas coisas que ninguém acharia bom que acontecesse. Mas deixa para lá. Como a gente entende certas coisas, a gente tem explicação consciente para a coisa. Questão 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Resposta: não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, olha que coisa mais, rapaz. Então lá vai. Vou só repetir aqui a resposta. Vamos repetir também a questão. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Resposta: não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Nada. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isto revelado quando escolheu tal ou qual existência. Só que está no inconsciente, santo. Quando chega perto, próximo à hora da nossa morte, a gente tem uma intuição, uma intuição, mas não sabe precisar o que é. Não sabe precisar. Além do mais, olha só, a gente já estudou aqui nesse livro que quando chega esse momento, até os nossos protetores, os nossos anjos de guarda, nos induzem, nos inspiram para que a gente vá exatamente para no local da fatalidade. Alguém pode dizer, mas peraí, rapaz, esses espíritos protetores eles estão de brincadeira com a gente. Não, é que eles sabem que isso é bom para nós. Se não fosse, eles não inspiravam. Esse livro aqui fala sobre isso. Então, quando está na hora, chega a hora, ninguém escapa. Ó, chegou a hora, meu irmão, então arruma as malas aí, vamos para o outro lado, viaja para o outro lado, porque a coisa, né? A coisa agora vai ser de outra forma. Quantas e quantas vezes a gente faz tanto plano, tantos planos que a gente faz. E aí morre com 32 anos, morre com 20, 25. Não chega nem a pensar em plano, diga. Depois que eu comecei a trabalhar onde eu trabalho, eu só Ah, faço planos de curto a médio prazo. Eu até escrevo algo de longo prazo, mas não é o foco. não é o foco. Isso, entendeu? Porque Porque isso eu já aqui. vi isso aí que tu estás falando, eu já vi na prática. Hum, E aí, às vezes, você foca tanto. Porque o futuro não existe ainda. uhum, E o passado já foi. Então, você só tem o agora. isso, Então, é nisso que a gente tem que se focar. No que a gente tem, palpável. isso. Muita gente deixa de viver o agora para poder. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, só vou ser feliz quando conseguir tal coisa. E aí esquece de que a gente tem pequenas felicidades ao longo da vida. Que a Esquece gente de só, ser. só faz isso, que a gente só consegue desfrutar no presente. Isso mesmo. A gente tem que ser feliz é agora.
Nesse momento. Porque daqui para amanhã a gente não sabe. Não sabe. A gente faz uns projetos, né, uns planos e tal, porque a gente tem que fazer o projeto. Mas, pedindo a Deus que a gente tenha, pelo menos, a condição de realizar, sei lá. Até porque quanto mais a gente vive, mais perto dela a gente está. Né, Sandra? Pois é, Quanto mais a exatamente. gente vive, mais próximo a gente está. Né? Então, porque isso aqui é passageiro, isso aqui é ilusório. A gente se apega muito a isso aqui. A gente se apega muito, muito, muito. Verdade. Isso aqui é passageiro. E sendo isso aqui passageiro, muito importante, é lógico que aqui também importa, porque a gente está vivendo nesse plano, mas o mais importante é o outro plano, porque no plano de lá é o plano de eterno, o plano eterno, que a gente vai viver eternamente daqui para frente, desde a nossa criação. Então a gente tem que se preocupar aqui, o que foi que Jesus diz? Dai a César o que é de César, ou seja, nós estamos no plano material, nós temos que nos envolver com as coisas do plano material. Agora, não deixar que as coisas do plano material nos sufoquem. Nós é que temos que controlar as coisas do plano material, não é as coisas do plano material que controlar a gente. Se apegar, acumular e se preocupar com aquilo que é de Deus. Dai a César o que é de César e aquilo que é de Deus tem que ser mais importante. Continuando. Com comentário, Sandra, Não, tá bem claro. tá bem. 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as preocupações que tomemos para evitá-la. Isso aqui é óbvio. Não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitar a morte que vos ameaça. São são um dos meios empregados para que ela não se dê. Ou seja, se não está na hora da nossa morte, a gente tem que fazer tudo para que isso não aconteça antes. Mas até porque a gente não sabe se aquela é a hora ou não. Pois é, Então a gente por tem que isso, evitar sempre. isto, já que a gente não sabe, a todo momento, vigiai e orai, vigiai e orai. Tomai conta desse corpito que foi dado por empréstimo, e a gente vai ter que prestar conta do uso que fez dele. Lembra da parábola dos talentos? Sim, É. Vai ter que prestar conta, vai ter que cuidar para que ele não seja detonado antes do tempo. Porque a gente é suicida. Aliás, Sandra, a maioria de nós é suicida. A gente vai se matando aos pouquinhos por conta daquilo que a gente faz, daquilo que a gente se alimenta. sim. Ô, feijoada gostosa, ô, sarrabulhada, Oh, ô mocotobão, né? Ou isso, ou aquilo. Além dos defeitos morais. Né? Nós temos a gula, nós temos os outros seis, sete capitais, sete pecados, os outros seis pecados capitais, fora, né, outras coisas. sim. Pensar mal dos outros, ficar com raiva, odiar, e parará, parará, parará. E esses sentimentos negativos vão acumulando no nosso ser e vão destruindo as células saudáveis, trazendo-nos doenças gravíssimas por conta do ódio e do rancor.
cânceres, problemas intestinais, problemas coronários, problemas mentais, psíquicos, etc, etc, etc. Atingindo o corpo físico nas mais graves doenças. E isso aí vai matando aos poucos a pessoa e ela acaba morrendo antes do que era os que estava programado. Suicídio. Caso de doutor André Luiz. Suicídio indireto. Caso de quem morre com enfisema pulmonar, cirrose hepática, câncer disso, daquilo outro, porque acumulou sentimentos extremamente negativos e usou de alimentação extremamente prejudicial ao corpo. Comentários? Não, tá mais do que... eu estou aqui refletindo os meus pecados. Quem não os tem, Sandra? Ah, eu estou fazendo força para dar uma amenizada quando eu for para o lado de lá. Quem não os tem, né? Aí, de vez em quando a gente cai, né? Uma tentaçãozinha aqui, outra acolá, a gente cai. Ai, meu Deus do céu. É. O que me conforta é que, pelo menos o que vem de lá, eu estou me esforçando. Isso. Tem que fazer esforço, né? Porque se não fizer esforço, aí sempre vai estar enrolado, embrulhado. Pois é. Se não vigiar, complica. E a gente vive distraído com relação a essa vigilância. De repente, ixi, não vigiei, aí, ponto. Escorreguei bem aqui, escorreguei bem por lá e tal. Mas esses escorregões, às vezes até nos ajuda. Pô, eu não devia ter feito isso, a próxima eu vou tentar esforçar e tal, tal. Uma hora a gente consegue. 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Resposta. O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de desviares do mal que te torna e te tornares melhor. Que coisa mais bacana. Coisa mais linda, Sandra. Deixa eu marcar isso aqui também para a gente comentar. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas, mais ou menos seriamente, de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo um mau espírito, digo mal, subtendendo o mal que ainda existe nele. Sobrevindo o mau espírito, entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiem. Que maravilha! Que maravilha isso aqui. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza. Opa, deixa eu marcar aqui. E a fragilidade da vossa existência. E a fragilidade da vossa existência. Deixa eu marcar aqui também de novo. Uhum. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar.
Ah, que coisa mais linda! Olha só. Oh, o que significa isso, Sandra? Significa dizer que esses perigos, estas tentações, são avisos para nos alertar de que a gente, epa, se a gente cai, se livra dele uma vez, aí na próxima vez se livra de novo, a gente pode achar, ah, bom, eu vou me livrar de todas as vezes. Deus vai me livrar de todas as vezes. E aí, deixa de vigiar e a coisa acontece. E quando acontece, o que, que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, culpa quem? Porque eu, Deus. Ah, pois é. Logo eu, que sou espírita, que sou evangélico, que sou católico, que sou umbandista, que sou isso, que aquilo, etc. Não tem nada a ver com religião. Nada a ver. Tem a ver com o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é que conta. Esse livre-arbítrio é a melhor coisa, a melhor herança que Deus nos deu quando da nossa criação. A melhor herança, porque com esta herança a gente pode seguir em frente, positivamente falando, ou parar e se isolar, negativamente falando. Ou seja, essa melhor herança é que a nossa felicidade é a nossa infelicidade. Isto dependendo, logicamente, de como a gente vai usar este elemento que nós recebemos como talento. Parábola dos talentos. Como talento. E se a gente enterrou o talento, ou seja, usou o livre-arbítrio para o mal, aí nós seremos castigados de acordo com o que fala a parábola. Aquele que enterrou não foi castigado? Né? Pois é. Servo mau e preguiçoso. Eu te dei o talento para que tu multiplicasses. E por que tu não multiplicaste? Tu usaste mal o talento. Tu serás castigado. Esse castigo não é o Senhor que dá para ele, não. É a própria consciência da atitude dele. Ou seja, a própria consequência do erro do livre-arbítrio. Porque os outros dois usaram os talentos de outra forma. Positivamente. E foram agraciados. Tiveram mérito de ter um negócio, uma felicidade, né? Como a gente vê lá na parada. Aqui é a mesma coisa. Comentários? Não dá nada, Tá. que é claro. 856. Sabe o espírito anteriormente, antecipadamente, aliás, de que gênero será sua morte? Resposta. Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Opa! O que ele quer dizer com gênero de vida? Aquilo que a gente escolheu. O livre-arbítrio que a gente tomou para seguir a nossa vida. Gênero de vida, dá um exemplo. A pessoa nasceu e quando chega à adolescência começa a se envolver com drogas e traficantes. Esse é o gênero de vida dele. Entendi. E aí, qual seria a morte dele? Ele vai morrer desta ou daquela forma, de acordo com aquilo que ele escolheu. O que acontece? A tendência dele é morrer assassinado ou de overdose.
vou ser preso, ficar na cadeia o resto da vida ou coisa parecida. Mas se ele, na adolescência, começa a se, né, encaminhar para outro rumo, não quer saber de drogas, não quer saber de traficante, a tendência é que ele não vai morrer assassinado ou de uma overdose. A morte dele deve ser uma morte que tenha um gênero, né, totalmente diferente. Vai morrer, mas não de uma forma tão trágica como morreu aquele outro. Agora, se mesmo não escolhendo as drogas, os traficantes, ele não escolhe por esse rumo, mas ele escolhe ser uma pessoa, né, da igreja, por exemplo, qualquer que seja a igreja. E aí ele começa a, determinado momento da sua vida, a odiar uma pessoa. Tá? Começa a odiar uma pessoa. E alimenta esse ódio durante anos. Isso aí é um gênero de vida que ele escolheu. Ou seja, odiar. Ele escolheu odiar o seu companheiro de jornada. E nesse odiar, ele escolheu o gênero de vida. Aí ele se expõe a morrer de um câncer, de uma doença, de câncer de qualquer que seja a forma, leucemia, câncer de fígado, câncer de mama, câncer de próstata, câncer disso, câncer daquilo. Vai desaguar esse sentimento negativo, vai, vai contaminar as células saudáveis. Escolher o gênero. Agora, os camaradas escolhem ser correto. Aí lá vem de novo, Sandra. Vigiar e orar. Seguir corretamente, tal, tal, tal. A tendência é que ele... E além disso, comer direitinho, saudável, alimentação saudável, pensamento saudável, etc, etc. A tendência é que ele morra com 90 anos, 95, 100. E quando morra, é uma morte suave, tranquila. Estava assistindo televisão em casa. Aí só fez encostar a cabeça na cadeira. Ou seja, uma morte desse jeito, ele não morre de forma tão dramática que no desligamento do espírito dele com o corpo, ele não vai sentir muita coisa. Mas aquele que escolheu odiar, ou aquele que escolheu as drogas, o caminho das drogas, morreu antecipadamente. Suicidou-se. E as consequências do suicídio por conta do livre-arbítrio, lógico, o suicídio é livre-arbítrio, será desastrosa para o espírito quando se encontrar do lado de lá. Conta-nos André Luiz no livro Nosso Lar. Percebe a maravilha que é uma obra dessa, Sandra? Fica de olho de pelo arrepiado, só por conhecer as maravilhas que nós encontramos aqui. E no total, nas obras básicas, a maravilha que não é isso aqui. Sim. Por isso, Sandra, eu não consigo deixar de estar empolgado com isso, com essa doutrina. Porque eu já peguei o fio da meada. Eu já me delicio com isso aqui. A minha princesa mais linda que papai adora você. Eu me delicio com isso aqui. Porque isso aqui, Sandra, é o meu alimento espiritual. Sabe o que, é que eu fico imaginando, Sandra? Eu que não sou ninguém, eu sou um simples desconhecido nesse planeta. Me empolgo com um negócio desse. Imagina, eu fico imaginando. E o Divaldo? E o Raul Teixeira? E o Rossandro?
e o Haroldo. Esse pessoal que são tops nessas histórias aqui. Eu imagino a empolgação que eu tenho, Sandra, tu nem imagina quanto. Ou imagina que eu tenho com isso aqui. É meu alimento. Imagina desse povo, eu fico imaginando esse povo deve, né? A empolgação desse pessoal é 50, 10, 1000 vezes maior do que a minha. E eu estou desse jeito. Eu fico desse jeito. Desde quando eu comecei a perceber a maravilha do que é isso, Sandro. E olha que já faz tempo. Já faz um tempinho que eu estou envolvido com essa nossa coisa aqui. Continuando a resposta. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Aqui, Deus não permite que ele vá sucumbir justamente por conta do livre-arbítrio dele. Porque tem mérito, tem merecimento. Sim. Tem merecimento. E aí, aquele que tem merecimento, Deus dá aquilo que lhe é devido. Deus não faz diferença. O camarada aqui merece, Deus dá aquilo que ele merece, porque ele teve, né? Ampliou o talento que ele tinha, né? Duplicou, quadruplicou o talento. Produziu frutos positivos com aquele talento que ele recebeu. Comentários também. Um dia eu chego nesse nível. Chegaremos. Chegaremos lá. Um dia chegaremos. Eu chegarei daqui a mais 1000 encarnações, eu devo chegar lá. Porque, Então eu não vou nem contar. Eu não vou nem contar. Se eu é mil, eu deixei, eu não vou nem querer contar mais. mas Sandra, tu tá pensando que eu sou mais evoluído que tu? Eu posso ser até muito mais imperfeito. Agora, a minha empolgação com essa história aqui é que me faz as pessoas pensarem que eu sou, né? Não, mas não tem nada disso. Nós estamos estudando e a gente é espírita, não é por acaso, não, é porque a gente tem muito débito. É, Sim, Sandra, muito débito. Vamos à sim, última. sim. Vamos. Vamos à última. Comentários antes da última? Não, tá bem Tá bom. claro. Esse tema aqui suscita a gente refletir mesmo e é mais do que nunca colocar em prática. O orar e vigiar as nossas atitudes para que a gente saiba usar o livre-arbítrio. Isso, Porque os acontecimentos, as influências, elas estão o tempo todo bombardeando, com querendo que certeza. tu caia, se Com certeza. aproveitando das nossas. Imperfeições. Isso. Quer ver uma outra coisa interessante, Sandra? Muita gente cai fora da doutrina ou não fica na doutrina, porque aqui não é fácil ser salvo, não. A gente chega à conclusão que é extremamente difícil a salvação por conta de colocarmos em prática tudo isso que a gente aprende aqui. O que demanda esforço. É, mas em Quanto mais outras, esforço, mais trabalhoso, mais o retorno é maior. Isso serve para tudo na vida. com Quer ser certeza. alguém de bem, quer ter um trabalho bom, tem que ralar. As coisas não caem do céu. Acontece que quando eu me deparo com a dificuldade e eu queria que caísse do céu, eu vou para outra coisa, me iludindo que no outro vai, não precisa fazer nada. Só vai morrer, vai para o céu, acabou e pronto. É mais fácil assim. Pois é. Aqui não. Ou tu faz, segue, ou então a coisa. O que é que Jesus diz? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Aquele que me segue estará em pé. O seu caminho, a verdade e a vida.
Muito bem. O nosso horário está em cima. Vamos encerrar nessa aqui mesmo. Vamos ficar aqui. Esse assunto Muito. é um pouco longo, né? É longo. É longo. Pronto. Então, Sandra, é isso que acontece. Nós vamos guardar o que a gente refletiu hoje e tentar colocar em prática, porque não é fácil nada disso aqui. Aliás, a doutrina espírita a gente percebe que não é fácil a gente colocar em prática todos. Terminando, vou só fazer a prece, terminando. Entendeu? Então, é isso que acontece, não é fácil a gente ser salvo por aqui. Demanda esforço, muito trabalho, muito suor, para ter merecimento de dizer, ó, estou salvo. Vamos, Sandra, faz a prece final para nós? Assim, Então vamos lá, já estou de olhos fechados para a prece. Senhor Jesus, nós estamos de coração agradecido pela oportunidade que o Senhor nos dá toda terça-feira de entrar em contato com esse Evangelho e hoje especificamente de entrar em contato com esse tema que a gente conheça, conceito de fatalidade, que não impede o nosso livre-arbítrio de ser aplicado e que demanda serviço, demanda trabalho. E peço, Senhor, que a gente tenha o discernimento para colocar em prática esses ensinamentos, para que a gente nunca deixe de aplicar a máxima orai e vigiai. Te pedimos força, te pedimos auxílio dos nossos guias espirituais para que a gente possa sucumbir, não possa sucumbir às tentações, que a gente possa superar dentro das nossas limitações, dentro do nosso merecimento. Agradecemos também a presença dos amigos espirituais que nos ajudam nessa compreensão. Damos boas-vindas aos espíritos que, porventura, precisaram usufruir um pouco da harmonia e da paz deste ambiente e que eles possam sair daqui muito melhores do que chegaram, com o coração calmo, sereno, para enfrentar quaisquer obstáculos, quaisquer sofrimentos que estejam passando. Sendo assim, Senhor, te agradecemos e pedimos que a gente tenha uma semana boa para que possamos retornar ao estudo na próxima semana. Assim seja. Assim seja. Sandrinha, tchau, Boa bye. noite, Rubinho. Um cheiro na baixinha aí. Tá bom. Uma lembrança aí para nossa mamãe, uma lembrança para o nosso amigo Sérgio. Boa noite. Doce. Até na próxima semana a gente se vê. Até semana que vem. Tá. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau.